Boa noite, irmãos. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto. Hoje não estamos fazendo a transmissão online, porque estamos sem internet, né? Problemas que tem aí. E os meninos estão tentando resolver ali, porque a gente também precisa da internet para passar aqui no Data Show. Então, vamos torcer que dá certo, mas vai dar. Mas vamos iniciar, irmãos, abrindo nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, irmãos. João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 19. João 14, a partir do versículo 19, diz assim, irmãos: Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por mais este culto ao qual nós estamos aqui reunidos para lhe prestar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja dirigindo tudo o que for feito nessa noite, ó Deus. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, estar entregando o nosso melhor a Ti, todo o nosso louvor, toda a nossa oração, toda a nossa adoração, ó Pai. Porque o Senhor é merecedor sempre do nosso melhor. Obrigado a Deus por todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue presente na nossa vida, dia após dia. Muito obrigado, Senhor, oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, convido o Ministério de Louvor. Vamos cantar o hino 344 do HCC. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Cantaremos agora o hino 408 e tem alguns detalhes diferentes na letra, tá, irmãos? Então vai dar, talvez dê uma travadinha, tá? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodes conosco, podes assim dormir, se cada momento estamos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar.
Amém. Pode sentar, irmãos. Passando aos nossos avisos da semana, segunda-feira nós temos o culto de oração às 20 horas. Na quarta-feira também temos o culto de oração. O projeto Semear já entrou em recesso, né, irmãs? Não? Então vai ter projeto Semear. Então o projeto Semear continua normalmente agora no mês de julho, tá bom, irmãs? Então quarta-feira às 14 horas projeto Semear e às 20 horas o culto de oração. No domingo, nós temos a EBD, normalmente às 9 horas da manhã, as uniões às 17h30 e o culto da família às 19 horas. Ok, então no próximo domingo, irmãos, a união masculina será na casa do irmão Plínio, às 17h30, tá bom, homens? 17h30, na casa do irmão Plínio. Tá ali, ó, bonitão, sentadinho. Paulinha tem um aviso. Graças e paz aos irmãos. Então, meu aviso é sobre a EBF, nossa Escola Bíblica de Férias, que será no dia 29 e 30 de julho. Né? Então, eu conto com a colaboração dos irmãos. A EBF, irmãos, ela existe há mais de 130 anos. Então, é um trabalho da igreja, dirigido pelo departamento infantil, voltado para a evangelização das crianças do bairro. Né? Então, não é um trabalho, claro que é para nossas crianças também, mas a intenção da EBF é a evangelização. Né? E a gente já ouviu, irmãos, muitos testemunhos de crianças que se converteram na sua infância em EBF, crianças que levaram a palavra de Jesus de salvação dentro das suas casas, que famílias foram restauradas, de que famílias inteiras aceitaram Jesus por meio de crianças. Então, muitas vezes, a gente subestima as crianças, né? Mas a gente não pode, a gente tem que tratar as crianças como Jesus tratou, né? Então, eu conto com o coração dos irmãos, né, por esse trabalho, e também eu convido os irmãos para aqueles que quiserem participar. Como eu falei, é um trabalho da igreja, então tem espaço para todo mundo trabalhar, tá? É só conversar com a gente do departamento infantil, para a gente se organizar. E também nós estamos arrecadando algumas doações, né, para o nosso lanche. O nosso alvo é em torno de 100 a 150 crianças, porém nós temos muitos adultos, tem a equipe que trabalha, tem os pais que vêm, ficam até o final. Então nós vamos preparar um lanche para 200 pessoas. Então o irmão que sentir um desejo no coração de nos ajudar, eu acho que os meninos vão colocar a lista, não sei, mas ou me procure também, porque a gente tem algumas coisas para doação, tá bom? Então eu peço que os irmãos estejam orando por esse trabalho e que participem conosco, porque é muito legal, é muito divertido, é muito gostoso e é um trabalho muito maravilhoso. Sou suspeita para falar. Graças a paz, igreja. Irmãos, eu estou aqui para agradecer a ajuda de todos que colaboraram pelas Mensageiras do Rei. Nós levamos elas ontem no congresso, né, Edna? Foi maravilhoso o congresso, foi uma bênção, com todas as meninas que quiseram e puderam e estiveram lá, graças à colaboração dos irmãos. Então, muito obrigada. Até sobrou um dinheirinho, né? Sobrou R$70, nós guardamos para o caixinha das mensageiras, para as próximas programações que tiver. Então, eu peço a Deus que Deus abençoe a vida de vocês, porque vocês estão investindo no reino, né? Como a Paula falou aqui, as crianças fazem toda a diferença. E foi muito bonito ontem ver as meninas decorando os ideais, né? Recitando os ideais, cantando o hino, falando o pacto, empolgadas, né? Então, que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada mesmo pela colaboração de vocês. Nós conseguimos levar todas, né, Edna? Deus abençoe. Nossos aniversariantes dessa semana, então no dia 26, tivemos aí a Charlene, né, que fez mais um ano de vida,
a Emanuele, que é a neta da Ednê. Cadê? A Manu não está hoje aqui. E também, no dia 28, o nosso irmão Pedro Elias também completou mais um ano de vida. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um dos nossos irmãos. Vamos abrir novamente nossas Bíblias, irmãos. Agora no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, esse é o momento onde nós devolvemos a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos concede, e os irmãos que vieram preparados com os seus dízimos ou as suas ofertas, ao som do instrumento, podem vir à frente. Oremos. Obrigado, Pai, por esses dízimos, essas ofertas entregues no Teu altar. Continue, Senhor, a nos abençoar, que possamos, ó Deus, sempre ter, ó Deus, o nosso mantimento, que possamos sempre honrar os nossos compromissos, ó Pai, e principalmente, ó Deus, que possamos estender as nossas mãos aos necessitados também, ó Deus. Sempre que alguém nos procurar, procurando um alimento, seja um pão, seja uma cesta básica, ó Deus, possamos ajudá-los, ó Deus, e também oferecer a eles o alimento espiritual que é a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque até o dia de hoje, o Senhor tem, ó Deus, nos ajudado a ser assim, e cremos, ó Pai, que continuaremos até que o Senhor volte para nos buscar. No nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, irmãos. O Ministério de Louvor tem a palavra novamente. Queremos agradecer a presença hoje do irmão Durvalino, né, o esposo da irmã Terezinha, que está aí conosco hoje, e também do Pedro, filho do irmão Plínio, está aí com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se bem em nosso meio, e são da casa, né? Mas, sempre que quiserem, podem voltar. Vamos cantar Edifica. Um, dois, três, vai. Em tua presença sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença
faça caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro rei do Senhor, ser cheio de
É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem no olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade,
vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Amém. A igreja pode se sentar. O pastor Marcelo tem a palavra. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Isso. Estamos, eu sempre gosto de repetir, né? O clima está frio. Só que aqui, nossos corações estão quentes. Estamos aqui adorando, servindo a Deus na beleza da sua santidade. Então agradecemos a Deus por essa noite memorável, que nós comemoramos a ceia do Senhor. Tá? A ceia do Senhor é um momento muito importante nessa reunião da igreja. Por quê? Não porque os elementos, eles têm alguma coisa miraculosa neles. Pão continua sendo pão. Suco continua sendo suco. Porém, essa lembrança, esse memorial, traz-nos virtude espiritual, que nós estamos nos alimentando do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, dando a sua vida por nós, pecadores, e prometendo-nos voltar, retornar para nos buscar. Então não somente comemoramos a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição, e aguardamos com toda a expectativa, alegria, o retorno de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a cruz, o significado da cruz. E eu não sabia que já tem uma religião da Santa Cruz, não é isso? Religião da Santa Cruz. E a cruz em si, biblicamente falando, ela não é santa. A cruz é maldita. A cruz não é santa, é maldita. Por que maldita? A palavra do Senhor diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É maldito todo aquele. Então quem morria numa cruz no tempo que Jesus morreu? Os malfeitores, a escória da sociedade. E era símbolo de maldição. Por isso que muitos rejeitaram Jesus. Como é que um Deus pode morrer numa cruz? Não, esse Deus a gente não quer, foi rejeitado. Agora, aprendemos que a cruz é maldita, mas quem morreu na cruz é santo, é o santo Jesus, não a cruz santa. Jesus santo, morreu naquela cruz. Mas por que morrer naquela cruz, sendo que ele é santo, se fez maldito? A palavra do Senhor nos diz que ele se fez maldito por nós, levou a nossas maldições na cruz, pagou esse preço por nós, ele não merecia. Tanto é que aquele ladrão da cruz, ele lembrou disso, quando um dos malfeitores, ladrões, né? Um dos ladrões, pegou e falou assim: olha, nós estamos morrendo porque os nossos pecados merecem, nós merecemos isso, pagar por esse preço. Agora esse não, esse é justo, ele reconheceu, ele está morrendo aqui injustamente, ele é justo. E perguntou, olha, ainda falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Reconheceu que ele tinha um reino, reconheceu. Um dos ladrões então foi condenado, infelizmente não reconheceu. O outro reconheceu e foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Levou a maldição daquele ladrão também. Naquele momento, a sua maldição está pago. Tudo que você realizou, você não fez nada de bom nessa vida, nada, não tem nada de bom. Por isso que eu repito, né? O diácono Firino falou assim, porque a pessoa fala, o bom ladrão. Não, o ladrão não é bom, nunca vi bom ladrão, ele nunca foi bom. Mas uma coisa que ele fez de certo, reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reconheceu, porque Jesus levou todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. Por isso, irmãos, que quando uma pessoa nos questiona
a respeito da nossa salvação, a gente tem que falar, eu tenho certeza sim da minha salvação. Tenho sim. Mas por quê? Se é um comedor de feijão como eu, que diferença tem? Eu falei, eu sou um comedor de feijão como você. Não é só feijão não, farinha também, jabá e tudo mais, que nem você come. Só que a diferença é, eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele pagou o preço por mim. Então nós exaltamos a Jesus e tiramos o nosso eu de foco. Por isso que eu tenho certeza, porque Jesus fez a obra completa por cada um de nós. Então, esse memorial, irmãos, é lembrarmos da nossa salvação em Cristo Jesus. É lembrar do sacrifício de Jesus. É lembrar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo. É lembrar também que Ele teve uma promessa. Em João 14, acho que vocês sabem, né? Meninas, João 14, 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso, credes em Deus? Na casa de meu Pai há? Se não fosse assim, vou preparar-vos, e quando eu for, voltarei outra vez a vós, para que onde eu estiver, sejais vós também. Muito bem, é a promessa do Senhor. Coração tranquilo, por mais, irmãos, dessas agitações desse mundo, dessas adversidades que nós passamos nesse mundo, mas nós temos que ter esse ânimo. Não turbe o coração, não fique ansioso, ansiosa, descanse no Senhor, porque eu tenho preparado uma morada para vocês, e hoje nós vimos de manhã também que essa morada é um lugar onde que lá sim, nesse mundo nós passamos aflições, graças a Deus o irmão Plínio está aí, passou por uma aflição difícil, o irmão Durvalino da mesma maneira, parece que os dois combinaram hoje, fizeram a cirurgia do coração, cirurgia séria, né? Seríssima, está aí o irmão Durvalino lá e o irmão Plínio aqui, vocês combinaram, Plínio? Vocês vão cantar aqui hoje, o irmão vai tocar a sanfona e você vai cantar. Olha que bênção, irmãos. Que bênção esses dois estarem aqui nessa noite. Milagre de Deus que Deus ainda faz. Só que nós temos aflições desse mundo. Foi aflição. Antes de passar por tudo isso, foi muita aflição para a família, para eles também. Mas Jesus está aí, para louvar a Deus juntamente conosco. Mas um dia tudo isso vai passar. Essas aflições vão passar. Nesse novo céu, nova terra que Deus preparou para cada um de nós. Então a ceia do Senhor é para aqueles, não que nós somos melhores do que ninguém, mas eu repito novamente, mas é para aqueles que reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Para aqueles que através do batismo deram sua profissão de fé, sendo batizados. Essa profissão de fé através do batismo é mostrando, olha, eu estou morrendo para o mundo e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Não é, quando o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e como desse pão bebe o seu cálice, o que ele está falando não é para deixar de tomar e comer, não. É fazer um exame e ver que você não é digno, não é digna, mas Jesus hoje, nesta noite, te faz digno e digna. Você que foi batizado, você que um dia recebeu Jesus como o seu Salvador da sua vida, foi batizado, você pode hoje se reconciliar com o Senhor e participar da ceia dele. Não é para deixar de tomar, mas para fazer uma reconciliação com o Senhor. Tá? E se tiver alguma coisa com algum irmão, com a igreja também, se reconciliar com o seu irmão, com a sua igreja e participar. O apóstolo Paulo não ensina a não participar, porque se olharmos na questão de dignidade humana, nenhum de nós somos dignos de participar, nenhum, nós somos dignos sim, hoje, por Cristo Jesus, eis que é o exame que Ele manda a gente fazer. Eu sou indigno, mas Jesus me faz digno em Cristo Jesus, é a justificação em Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu quero convidar os diáconos que estão escalados para vir à frente, por gentileza. E aqueles que irão participar nesse momento, fique de pé para facilitar os elementos. Nós temos aqui o diácono Neto e diaconisa Rita, que estão em experiência, não é isso? Mas já são diáconos, experiência de diácono tem que trabalhar, já estão trabalhando, né? Nós agradecemos a Deus pela vida deles também. Fizeram uma viagem longa, de carro dirigindo, né? Então é corajoso, todo ano que ele vai de carro dirigindo, né? Rita também é corajosa, porque vão lá e pede a Deus pela proteção, sempre vai falar, estou pedindo a Deus pela minha viagem, ela vem nas quarta-feiras, e aí Deus prepara essa viagem, voltaram, graças a Deus, debaixo dos cuidados do Senhor, está aqui conosco para adorar a Deus nessa noite, e já servindo os irmãos, a ceia do Senhor. Então, primeira oração, a diaconisa Rita vai fazer,
agradecendo a Deus por Jesus Cristo ter vindo a este mundo, ter dado a sua vida por nós, se tornar maldito por nós, passar tudo o que ele passou, para hoje nos conferir essa salvação. Tá? Então nós vamos agradecer pelo sacrifício de Jesus com a diaconisa Rita. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, que estamos aqui para celebrar, ó Deus, esse memorial. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai. E quero agradecer também pelo teu sangue derramado na cruz por amor a nós. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar cada um aqui nesse momento, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Neto vai agradecer pelos elementos, não o elemento em si, né, para o símbolo dos elementos, né? O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo e o suco o sangue dele. Por quê? Precisava Deus vir como homem e morrer na cruz, porque Deus não morre. Então ele encarnou como homem e morreu na cruz. E morrendo derramou seu sangue. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o símbolo dele, tá bom? Corpo e o sangue, símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Vamos agradecer os elementos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Senhor, eu te agradeço pelos elementos, ó Deus, pelo pão, pelo vinho, Senhor, que simboliza, Senhor, a tua morte na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Ministério de Louvor. Hoje vocês ficaram aqui, meninas? E você está de salto, né? Você veio agora, voltou, né? Tá bom. Ministério de Louvor. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Quando penso na cruz, É difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me,
Porventura, alguém deixou de ser servido? Não? Por enquanto ficou o banco da frente aqui, muita gente sentada, por enquanto, não é isso? Por enquanto. Logo, logo vai chegar o batismo de vocês e vão participar conosco também, não é isso? É isso aí, tá? E você que hoje não participou também, porque ainda não teve encontro com Jesus, não perca tempo mais, tá bom? Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Seja batizado também e faça parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. Então todos foram servidos, né? Mali, caiu? Não? Tá, se caiu tem outro aqui. Não? Tá. Todos foram servidos, então em memória do corpo e do sangue de Jesus, comamos o pão e bebamos o cálice. Podemos deixar os diáconos sentarem já ou não? Ela perguntou se pode sentar. Sim, a igreja aprovou, então pode sentar. Assentai-vos. Deus abençoe. Continuando então com o Ministério Louvor, depois de ceiar, eles cantaram um hino bem animado, porque não é comemorar a morte só, é a ressurreição de Cristo. Então nós vamos cantar um hino bem animado, em pé, não é isso? Todos Isso. em pé, bem animado com o Ministério Louvor. Fiquemos em pé. Hino 330 do HCC, irmãos. 1, 2, 3. Consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Poder de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessarem de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de Deus. Amém, irmãos? Podem se assentar. E as crianças até 11 anos podem ir para as salinhas. O pastor tem a palavra.
Som. Quero novamente ressaltar, né, a presença do Pedrão aqui com a gente. Muito feliz, viu, Pedro, tê-lo aqui com a gente. Saiba que você e a Cláudia sempre são alvos das nossas orações, tá? Dificilmente a Maísa não vem aqui na quarta-feira, não pedir pela vida de vocês também, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Irmão Durvalino, da mesma forma, Durvalino, é um prazer, viu? Revê-lo firme e forte aí, tá? Que Deus continue abençoando. Tá? Hoje nós temos nosso culto da comunhão, então não vou me delongar muito, tá? Porque depois a gente vai descer. Eu sei que tá friozinho e tudo, mas não vamos deixar de ir lá tomar, não sei se é chá, o que as irmãs fizeram lá, né? Lá embaixo. Mas eu acho que alguma coisa quente tem que ter também, porque tá frio, né, irmãos? Só tomar refrigerante gelado não dá, não. Então, eu não sei o que tem lá, mas é bom a gente dar uma descidinha, tomar um chazinho tudo e depois ir embora, tá? Tenha pressa não, que eu não vou me delongar muito não. Vou ver se eu consigo até, no máximo, 8h35, tá? Mas vou ver se eu termino 8h30. Miguelito, como tá o negócio aí? Joia? Beleza, esses meninos aí são demais. O Gustavo e o Miguel aí na sonoplastia tem me deixado muito feliz. Tem me ajudado bastante esses meninos aí, viu? Tem deixado muito, olha aí, Tribunal de Cristo. A gente viu que o trono branco é mais bonito do que o símbolo do Tribunal de Cristo, né, irmãos? Só que ele é mais bonito, o trono branco, mas não é para nós. O trono branco é para condenação. Além de ser bonito, ele é para condenação, é para aqueles que infelizmente partiram deste mundo e não tiveram um encontro com Jesus. Então vão se encontrar perante esse trono branco. Agora, o tribunal de Cristo é para o cristão, é para o crente. Mas para quê? Não é para condenar. Uma das coisas que eu vou adiantar para os irmãos não é para condenação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente, nenhuma condenação. Então não é para condenação, mas sim, é para ganho ou perca de galardão. Ganha ou perca de galardão. Então, o texto, próximo slide, Miguelito. 1 Coríntios 3, 13. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. 1 Coríntios 3, 13. Encontraram? Tem pessoa ainda procurando? Tudo bem? Podemos ler? Diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que? Através do fogo. O que é ilustração? Essa ilustração quer dizer aqui? Ele vai falar assim, olha, no dia do tribunal de Cristo, que nós vimos ali, toda a obra de cada um de nós, cada um de cristão, vai ser manifesta naquele dia. E o fogo vai provar. Então ele coloca assim uma ilustração do fogo como o ouro, a prata e pedra preciosa. No fogo fica mais puro ainda, ele depura, é uma depuração, fica mais puro ainda, fica mais brilhante. Agora, madeira, palha e feno, com o fogo se queima. Só que fala que queimou a obra, mas o tal vai ser salvo todavia como pelo fogo. Aí mas por que todavia como pelo fogo? Aí há um exemplo de um autor que ele diz assim, um incêndio, por exemplo, esses dias, foi até triste, no Rio de Janeiro, uma senhora com, acho que quatro filhos, teve que ir até o hospital acompanhar a sua mãe, deixou 4 filhos em casa, 4 crianças, acho que a mais velha devia ter uns, adolescente, não sei, mas adolescente, e tinha uma criança de colo e 2 irmãos dela que devia ter uns 8, 9 anos de idade. Começou a pegar fogo na casa. Ela conseguiu pegar a criança, o irmãozinho dela mais novo, e correu e conseguiu salvar o irmãozinho. Só que os 2 meninos correram para o banheiro.
Quando ela entrou para tentar salvar os outros 2 irmãos, estava no banheiro, não deu para ela salvar, e os 2 morreram ali, queimados. Essa menina é a ilustração que saiu com o seu outro irmãozinho no colo, é a ilustração desse prejuízo. A casa pegou fogo, pegou tudo, mas ela foi o quê? Salva, mas tomou prejuízo, perdeu tudo da casa. É isso que quer dizer, toda a obra que nós fizemos aqui, se ela não tiver qualidade, nós vamos entrar no reino do céu, sim, não vamos ser mortos, condenados, mas com o quê? Com prejuízo, não temos nada para apresentar a Deus naquele dia, porque a obra não foi com qualidade, foi madeira, palha e feno. Eu costumo dizer assim, irmãos, não é a quantidade que Deus quer qualidade na obra. Por quê? Você sabe muito bem, uma caixinha, de repente uma ilustração novamente, de repente a gente vai ver naquele dia do tribunal de Cristo, uma pessoa com a caixinha de sapato na mão, que é a obra dele, e a gente vai ver alguém chegando com uma carreta, lotada, aí a pessoa vai olhar para aquela carreta e falar, e está com a lona, a gente não sabe o que tem dentro, está com aquela lona, ilustração, irmão, não está para soltar na Bíblia, não, ilustração, com aquela lona, tudo, aí vai a caixinha de sapato fechada, aí manda abrir a obra, abre a sua obra, todo mundo fala, ixi, só isso aí, essa caixinha de sapato, quando ele abre é o quê? Ouro, prata, pedra preciosa, brilhando, reluzente, deslona lá o caminhão, vamos ver que é a obra dele, quando deslona o caminhão é o quê? Madeira, palha, feno, fez muito, sem qualidade, fez pouco, mas com qualidade. Por isso que nós temos que ser inteiro naquilo que nós fazemos para Deus, porque Deus não conta a quantidade, é a qualidade das nossas obras. Mas, mesmo esse que veio com a carreta cheia de madeira, palha e feno, que queimou, foi prejuízo, vai ser salvo, porque a salvação é pela graça. Aí que nós vamos começar a trabalhar, irmãos. Teve um primo meu que uma vez falou assim para mim, muito tempo atrás, ele falou assim para mim, eu não ligo, ele deu até assim, falou assim, nem que for para eu morar num barraco, nem se for para eu morar num barraco, mas estando lá no céu, para mim está jóia. Mas um tempo ele começou a estudar a Bíblia, ele falou, puxa vida, se Deus dá a salvação, ainda quer me dar um galardão, por que eu não vou lutar para ter esse galardão? Eu vou querer ter esse galardão, porque o galardão tem que ser conquistado. A salvação é de graça, mas o galardão tem que ser conquistado pelas nossas obras. E no tribunal de Cristo vai ser lá. Então tem gente que vai ficar envergonhada no tribunal de Cristo, porque talvez fez muito, mas não era com qualidade, e tem gente que não tem nada para apresentar naquele dia para Deus. Próximo. O tribunal de Cristo é para os crentes carnais e homens espirituais. Nós vimos 3 tipos de identidades, né? O natural, o carnal e espiritual. O natural é o trono branco, nada a ver com o tribunal de Cristo. Agora, os crentes carnais e os espirituais vão passar pelo tribunal de Cristo, tá? Eu tenho comigo, irmão, que o crente carnal, as obras dele muitas vezes vai ser madeira, palha e feno, porque tem muita coisa da carne, e reprovada. Se o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios no capítulo 3, verso 1, ele vai falar assim, ó, eu, irmãos, não louvo vocês, por quê? Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Com leite vos criei, não com um alimento mais sólido. Por quê? Porque sois menino em Cristo ainda. Gera gente adulta, só que o procedimento era como criança. E fala assim, olha, havendo entre vós contendas, ciúmes, dissensões, invejas, não estão agindo segundo os homens. Quando ele fala agindo segundo os homens, vocês estão agindo segundo como o mundo age assim. Então vocês são carnais. Eu queria falar como espirituais. Se o próprio apóstolo Paulo reprovou a obra daqueles crentes carnais, imagine Deus. Então eu vejo, irmãos, para nós termos o nosso galardão, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, quando nós falamos de manhã, irmãos. Homens e mulheres espirituais. Aí sim as obras são obras que glorificam a Deus. Aí sim são obras que são ouro, prata e pedras preciosas. Cheio do Espírito Santo de Deus. Porque na carne a gente vai trabalhar, só que as obras não vão ser com qualidade.
Pode até ter quantidade, mas não com qualidade. Deus quer ver qualidade nas nossas obras. O apóstolo Paulo, então, começa a falar, irmãos, olha só como a atitude de um homem espiritual. Ele começa a falar por que havia dissensões. Ele poderia muito bem se orgulhar disso, sabe? Porque ele tinha o grupo dele. Ele falou assim, ó, um fala que eu sou de Paulo, outro fala que eu sou de Apolo, porque Apolo era muito eloquente, ele tinha um vernáculo muito grande, ele falava de uma forma muito eloquente, então as pessoas seguiam ele pela sua eloquência. Então tinha um grupo de Apolo e um grupo de Paulo. Paulo não, Paulo já era rude, ele era um homem espiritual, mas era rude, que eu digo assim, as palavras duras, ele não media para falar. Paulo já era mais rude nas suas palavras, e Apolo era mais diplomata, né, vamos dizer assim, diplomata. Então tinha um grupo de Apolo e tinha um grupo de Paulo. Paulo podia segurar, de repente contar, deixa eu ver, a do Apolo é menos do que o meu, então meu grupo está maior. Mas não, ele reprova isso aí, ele reprova essa atitude. Ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? A não ser servo de Deus. Sou servo de Deus. Então ele tira ele sai do pedestal e fala para tirar ele do pedestal também e entroniza Cristo. Cristo tem que estar no centro. Nós temos que adorar a Cristo, não ao homem. Por mais eloquente que seja, por mais espiritual que seja, mas não idolatrar o homem, mas sim a Cristo. Então, irmãos, o homem espiritual, ele não idolatra e não permite ser idolatrado. Isso é obra de qualidade, não permite ser idolatrado, ele entroniza Cristo. Próximo, a finalidade é de recompensar através das obras de cada um, não é para a condenação. Então o tribunal de Cristo é para recompensar a obra de cada um. Próximo, o verdadeiro fruto espiritual realizado por Deus. Vamos lá, 4 versos. Olha só, o verdadeiro fruto espiritual realizado por Deus. O versículo 4 a 6 de 1 Coríntios 3. Diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento veio de quem? De Deus. Aí, tá vendo? Ele tira e entroniza Deus, entroniza Jesus, tá? Quem é Paulo? Quem é Apolo? A não ser servo. Eu plantei, Apolo regou. Então vamos aprender aqui, irmãos. Quando nós temos essa visão espiritual, a gente não fica tão preocupado. Por exemplo, você prega para uma pessoa, a pessoa recebe Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, e de repente fica um tempo conosco e sai daqui e vai para outra igreja. O homem espiritual, a mulher espiritual, agradece a Deus por estar em outra igreja. Por quê? Um plantou e o outro está o quê? Regando. Nós temos que ficar tristes se uma pessoa saiu daqui e foi para o mundo, para o mundão, deixou, abandonou, apostatou da fé, isso sim. Mas se sai daqui e está congregando em outra igreja, onde que a gente vê que prega a palavra de Deus também, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, irmãos. Por quê? Está se alimentando da palavra e a recompensa. Por exemplo, se eu preparei alguém aqui, recebeu Jesus como Senhor Salvador da sua vida, foi batizado aqui, hoje está em outra igreja, a minha parte foi plantar, vou ter a minha recompensa diante de Deus. A recompensa não é a igreja estar cheia não, irmãos. Porque falar, mas a igreja não está cheia, não interessa, eu fiz a minha parte, eu plantei e o outro está regando. Eu vou receber e ele também vai receber o galardão dele. Eu plantei, Apolo regou, mas, aí ele coloca, mas quem dá o crescimento? É Deus, irmãos. Deus dá o crescimento, é Deus que está no controle de tudo, é Ele que dá o crescimento. Aqui ou em qualquer lugar, é Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento, e cada um receberá a sua recompensa pelo seu trabalho. Cada um receberá a sua recompensa. Então, irmão, faça a sua parte. Planta, sua parte é plantar? Planta no coração dele. Sua parte é regar? Rega.
Mas, saiba, glorificando a Deus, que é Ele que dá o crescimento. Falar em crescimento, mas ele fala que é um milagre, porque plantar e regar, se não tiver o crescimento, não adianta nada. Não é você plantar, você querer plantar e não nascer nada. Regar o quê? Que não nasceu. Quem tem que ser glorificado é Deus que dá o crescimento. Uma senhora lá no condomínio, tem um quadradinho do condomínio assim, um quadradinho de cimento, e no meio tem uma terra. Aí ela estava com vazio, porque mudou de síndico, e quando muda de síndico, o síndico quer mostrar trabalho. Então o pessoal deixava aquelas plantinhas assim no corredor, assim, falou, eu quero tudo que vocês tirem, todas essas plantas daqui. Vocês não tiram todas as plantas daqui. Aí um levou um vaso para o outro, levou um vaso para outro lugar, e essa senhora estava com esse vasinho lá, mas ela estava sem uma machadinha, tudo para fazer um buraco lá, para plantar lá naquele meio. É uma plantinha pequenininha, até bonitinha. Eu falei, ela falou, você não tem, filho? Eu falei, não tenho, mas o pessoal da jardinagem está trabalhando hoje aqui, vou falar com eles. Fui lá, o pessoal da jardinagem, falei, olha, aquela senhora está tentando plantar aquela plantinha ali, mas ela não tem um instrumento lá. Falou, não, deixa lá. Falei para ela deixar lá, que depois eu vou lá e planto. Falei, beleza, posso deixar aí que o rapaz vem depois aqui e planta, tá? Ela foi embora, deixou a plantinha lá. Eu saí, voltei, quando cheguei 10 horas da noite, a plantinha estava lá no vasinho ainda. O rapaz foi embora, não plantou coisa, foi nenhuma. Aí eu falei, puxa, a plantinha ainda ficou aqui, o rapaz foi embora. Eu perguntei para ele, não, eles foram embora. Aí no outro dia de manhã eu falei assim, olha, eu vou pegar uma machadinha e vou plantar. Nunca plantei nada, irmãos. A única coisa que eu fiz experiência foi na escola, lá com feijãozinho, lá no algodão. Vou tentar. Peguei, fiz um buraco lá, tirei do vasinho, coloquei a plantinha lá. No dia ficou bonitinha lá. Ela gostou, começou a regar. Passou 3 dias, irmãos, começou a cair as folhas. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi caindo uma folha, agora só está um talinho lá, bem fininho. Eu fiquei tão decepcionado, eu falei, não vou plantar mais nada. Vim aqui na igreja, lembrei que a irmã Cida tem um fertilizante aqui. Falei, eu vou levar um fertilizante, vou misturar lá. A irmã Cida tem um fertilizante que ela jogou no pezinho de limão, que começou a dar limão aqui, tudo, eu vou levar. Levei, joguei lá. Sabe o que nasceu, amor? Um monte de mato. E ela está lá seca. Os matos estão bonitos, os matos lá do lado dela, e ela seca. Coisa ruim é fácil de nascer, né, irmãos? Nasce rápido, coisa ruim é fácil. Mas a plantinha morreu, irmãos. Aí eu lembrei, da mensagem, isso. Se não tiver um milagre do nascimento ali, né, alguém ressuscitar aquela planta, não vai adiantar nada. Eu plantei, ela regou. Mas não houve vida. Morreu. Não adiantou nada. Trabalho em vão. É isso que o apóstolo Paulo quer falar. Só tem o trabalho porque Deus é que dá o crescimento. É Deus que faz com que nasça de novo. Por isso que eu falo na igreja, nós não temos poder de converter e salvar ninguém. Esse negócio eu salvei tantas almas, você não salvou foi nada. Se só foi usado nas mãos de Deus para levar a semente. Deus fez um milagre que nasceu aquela vida, uma nova vida em Cristo Jesus, e agora nós vamos regar essa vida. Mas quem fez o milagre? Deus. Nós não temos esse poder, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, quem sou eu? Eu só rego. Outro vai e planta. Mas é Deus que dá, é Deus que tem que ser louvado. Deus que tem que ser engrandecido. Seja aqui, em lugar que for. Eu me alegro, irmão, seja aqui no lugar que for, quando uma pessoa fala que é um servo de Deus, uma serva de Deus, eu fico muito contente com isso. A gente se alegra. E devemos nos alegrarmos, porque Deus continua fazendo a obra, ou aqui em outro lugar Deus está fazendo a obra. Tem gente nascendo de novo, tem gente crescendo, a nossa parte é plantar ou regar. Muito bem. Então, olha só, o verdadeiro fruto espiritual é realizado por Deus, não foi nós. É louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Paulo exalta a ação de Deus e reconhece a sua limitação na evangelização. O verso 7, vamos ver o verso 7 de novo? De modo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Quando comparado com Deus, não é que ele estava, deixa eu usar a palavra certa aqui, menosprezando a raça humana, não vendo algum valor na raça humana, não é isso, mas ele fala em comparação com Deus, nós somos nada. Por isso que o João também fala, importa que ele cresça e que eu diminua, é isso que ele quer dizer.
Deus tem que crescer e eu tenho que diminuir. Eu tenho que desaparecer diante de Deus. A minha prepotência, todos os meus títulos, tudo isso, todos os meus estudos, perante Deus, não é nada. É isso que ele está dizendo. Por quê? Deus reconhece o nosso trabalho, mas olhando para Deus, ele fala, nós não somos nada. Por isso que não idolatre a nós. Exalte a Deus. E graças a Deus aqui na igreja, os irmãos não tem idolatria com o pastor e com ninguém. Os irmãos aprenderam muito bem isso, não tem idolatria aqui. Os irmãos reconhecem Jesus como o Senhor Salvador da sua vida. Tá? Porque isso seria ruim para a igreja e seria ruim para mim também. Para mim também. Tá? Idolatria. Nem devo de idolatrar também nenhum dos irmãos. É claro, irmãos, que tem irmãos aqui, vou falar, ser transparente com os irmãos, que a gente tem afinidade. Vocês têm afinidade com alguns irmãos aqui. Um que vai mais na sua casa, um que visita mais. Temos essa afinidade. Tem irmãos que você tem mais aquele, né? É feeling que o pessoal fala? Me ajuda aí, Pedrão, é feeling? No inglês, você que conhece bem o inglês, é isso? Não conheço nada, de vez em quando solta alguma coisa aqui, Pedrão, mas não conheço nada não. Os irmãos que me ajudam, Miguelito, às vezes o Malco me ajudou aqui também no nome aqui de um pregador aqui que eu não sabia inglês também. Os irmãos me ajudam, é assim, me ajudam na pregação. Tem isso, porém, irmãos, Jesus Cristo é aquele que tem que ser e está sempre em primeiro lugar na nossa vida. Acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Então é isso. O apóstolo Paulo reconhece. Mais uma vez repito, não menosprezando a raça humana nem nada, mas quando ele vê, diante da obra que ele fez e diante da obra que Deus faz, somos nada. Esse plantar e regar, pequena coisa se Deus não der o crescimento. É o trabalho que eu fiz com aquela senhora. Fiz e tal, ela também regou, só que não adiantou nada, morreu. E eu sei que Deus, se Deus quiser, não pedi isso, irmãos, só estou falando, não pedi isso para Deus ressuscitar a planta, não estou pedindo isso. Fiquei frustrado, mas não estou pedindo isso não. Mas a gente sabe, se Deus quiser, aquela planta pode, né, está lá o talo lá, está o talinho lá. E às vezes eu chego à noite, dou uma olhadinha e falo, deixa eu ver se tem um milagre ali. Não, está lá o talinho. Está lá o talinho lá. Porque Deus é que dá o crescimento, é uma vida. Você vê uma semente tão feia, né? De repente, hoje mesmo eu estava lá, né? O abacate, eu gosto muito de vitamina de abacate, irmãos, gosto muito mesmo. Aí, alguns irmãos me trouxeram um mamão também, eu preciso disso, né? Fiz um bem bolado lá com o abacate, mas quando eu fui tirar a semente do abacate, estava feio, ele estava meio rachado assim, abrindo já no meio dele. Eu falei, que semente feia, não, o abacate tão bonitinho, verdinho, aquela semente feia no meio lá, aquele caroço feio no meio lá. Arranquei aquilo lá, deixou até uma pele, não sei se já estava passado, que quando eu arranquei, ficou aquela pele feia dele lá, parecia um couro velho assim lá no abacate. Eu raspei aquilo lá, joguei fora, e daquele caroço, aquela semente feia, nasce um pé tão bonito, né, irmão, de abacate, uma fruta tão gostosa, né? Tão gostosa. É milagre de Deus, é milagre de Deus. Próximo. Quem confere vida é quem deve ser glorificado. É Deus que confere vida. E que nem essas meninas que estão se preparando para um batismo, irmãos, que alegria. E vão se batizar. E quem vai ser glorificado nisso? É Deus que confere essa vida. Já está trabalhando no coração dessas jovenzinhas aí. A semente está no coração delas. Já, né, novas ainda tomando essa decisão. Estudando comigo ali direitinho. Mas, irmãos, eu estou somente plantando ou regando, que de repente alguém já plantou no coração delas, porque são de família cristã, né? São de família cristã. Carol aí, a tia, né? Hoje a Jéssica é uma benção aqui na frente, mas a gente lembra de criancinha que a Carol trazia. Alguém plantou no coração dela, eu só reguei. Da Yasca da mesma forma, criancinha, se preparando no batismo. Ela plantou, de repente eu estou regando, mas o crescimento, Deus, quem deve ser glorificado? Eu ou a Carol? Ou a mãe das meninas aí, o pai? Não, Deus. Que Ele que dá, faz o novo nascimento e o crescimento, tá? Próximo, Miguelito. Obras de qualidade. Então, as obras têm que ser de qualidade. Capítulo 10, versículo 10 e 15. Olha, 10 a 15. Segundo a graça de Deus, estão acompanhando comigo aí, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, sobre esse fundamento, edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Explicar rapidinho, irmãos. Então, o fundamento, o alicerce. O alicerce é Jesus. É Jesus. Então, o que nós devemos de pregar? É Jesus. A pessoa que reconheceu Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, ela tem um bom alicerce. Já começou um bom alicerce. Agora, ela vai arrumar os materiais. O que é o material? Para edificar em cima desse alicerce, que são as obras. Então a nossa parte como pregador é o quê? Mostrar Cristo. Por exemplo, vamos colocar o pastor, que o pastor está pregando nessa noite, pode ser outro pregador, Joabes ou outro que estivesse pregando aqui. Eu tenho que apresentar Cristo para vocês. Vocês recebendo Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador da vida de vocês, o fundamento, o alicerce é perfeito. Agora vai aguentar qualquer tipo de material em cima dessa fundação, desse alicerce. Aí depende de cada um de vocês agora, que obra que vocês vão usar, que materiais que vocês vão usar para edificar. Então tem aqueles que vão, o alicerce está aqui, mas eu vou levantar um barraco. Vai comprar madeira, palha e feno e vai levantar um barraco. Tem outros que vão usar um material de qualidade, alvenaria, e vai fazer uma bela de uma construção. Então, o material, o alicerce é responsabilidade do pregador. Então, todo pregador tem que pregar o alicerce que é Jesus. Se ele não pregar o alicerce, ele não vai ter sua recompensa. Se ele pregar ele mesmo, falar dele mesmo, e as pessoas ir atrás dele, e ele não canalizar para Jesus, receber glórias e honra para ele, o que acontece? Ele não vai ter galardão nenhum. Você já recebeu sua recompensa. O que é? Você não queria ser elogiado? Você não queria que pessoas te seguissem? Você não queria ser idolatrado? Você já recebeu a sua recompensa. Então nós temos que sempre tirar a gente da linha e colocar sempre Cristo. E mostrar o alicerce que é Cristo. Agora, o procedimento de cada um dos irmãos não depende mais de mim, depende de vocês. Que materiais que vocês vão colocar em cima desse alicerce? Depende de vocês. Tem gente que vai procurar pôr um bom material, tem gente que vai construir, né? Depende de vocês. Agora, eu vou receber meu galardão indiferente do material que vocês estão usando na vida de vocês. Porque a minha parte, até hoje, é ensiná-los isso aqui, a palavra de Deus. Procuro não sair do ensinamento bíblico. Por isso que a gente se esmera para que os irmãos participem e venham na escola bíblica dominical, aprender a palavra. E a gente estuda, que infelizmente tem igreja que já fechou a escola bíblica dominical. Não tem mais escola bíblica dominical. E eu vejo que o alicerce do cristão é a escola bíblica dominical. E hoje foi falado pelo Fernando, acho que foi o Fernando que falou, né? Nós estamos numa escola, foi o Fernando ou foi o Neto? Eu não lembro mais. Nós estamos numa escola, melhor escola que existe na face da terra. Foi o irmão? Foi o irmão Mário, né? Obrigado. Não foi nem o Fernando, nem foi o irmão Mário. Estou bem de memória, hein? Foi o irmão Mário. A melhor escola que existe na face da terra, escola bíblica dominical. Porque, sabe por quê? Não, jovenzinhos, não vamos deixar de estudar. Já que a escola, eu já estou vindo na escola dominical, eu vou trancar minha matrícula da escola secular? Não, estou dizendo isso. Você precisa disso, para aqui e agora. Porque estudar aqui, cursar a faculdade aqui, você precisa para aqui e agora, para ter um bom emprego e tudo mais. Continue estudando, não está nada errado nisso. Mas eu digo que isso vai ficar por aqui. Para aqui nós precisamos. Mas a escola bíblica dominical, nós aprendemos coisas que vamos levar para toda a nossa vida. Toda a nossa vida. São coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas que não são passageiras. Permanecem para sempre. Para sempre. Então é isso que nós temos que ver. O fundamento é Jesus. Se eu estou pregando Jesus, irmãos, eu vou ter meu galardão. Agora, eu não vou me responsabilizar pelos materiais que vocês estão colocando em cima desse fundamento que é Jesus. Responsabilidade de vocês. Responsabilidade de cada um dos irmãos. Que material que você está usando em cima desse fundamento que é Jesus Cristo? Se for um material bom, você também vai receber sua recompensa pelas suas obras.
Se for ruim, vai se queimar. Mas como a salvação é pela graça, pela misericórdia, você vai entrar lá, mas com prejuízo. Vai ter que sair correndo, é como uma casa pegando fogo, você saindo correndo, só com a roupa do corpo. O restante ficou tudo queimado. É essa a ilustração. Próximo. Conclusão, a salvação só ela já seria o suficiente para nós. Só a salvação seria o suficiente, irmãos, para nós. Porém, vírgula, Deus ainda nos promete recompensar-nos pelo nosso trabalho para a sua glória. Além da salvação, vamos ter uma recompensa pelo nosso trabalho. Que maravilhoso. Vale a pena, vai atrás disso. Se hoje, faça como muita gente faz. Antigamente, irmãos, está sendo filmado, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, né, irmãos? Mas é assim, a comunidade, antigamente no Sinhá, no tempo do Pedro desde esse tempo no Sinhá, a gente tinha medo de entrar naquele lugar. Tinha ou não tinha, Pedro? Você é desse tempo aí, né? Eu fui jogar bola num campão que tinha lá, o irmão Mário também lembra, porque o irmão Mário morou por lá. Tinha um campo lá no meio, eu jogava futebol de campo, irmãos. E do lado era a comunidade. Tinha vezes que a polícia tinha que ir até lá, porque o negócio era feio nesse campo. Uma vez, eu sempre fui medroso, jogava bem, mas medroso, sempre medroso. E tinha uns camaradas do meu time que era valente. E tinha um rapaz que tinha tomado uns tiros e estava jogando até com aquela bolsinha aqui do lado e jogando bola ainda. Não sei como ele jogava bola daquele jeito. Eu fui conseguir fazer um gol de cabeça, era centroavante. Só ouvi o técnico falar, quebra esse neguinho. Mas não fiz mais nada. A bola vinha, só ouvi ele falar isso, quebra esse neguinho. E eu vi que o pessoal estava armado, eles jogavam armado, na bolsa dele tinha arma. Era um tal de Febem, chamava Febem esse camarada. Meus irmãos, não fiz mais nada, a bola vinha, eu chutava para qualquer canto. Não via a hora de sair daquele lugar. Hoje, passei lá novamente, irmãos, tem casas lá que um sobrado que muito bonito, naquele meio que tinha lá, cada sobrado que você fala assim, puxa, de um tempo atrás, hoje, tranquilo você passar lá hoje. Uma diferença muito grande. Eu vi na minha memória o que era aquilo que é hoje, o Sinhá. Então, que ilustração estou dando essa? Irmão, de repente a sua casa está como o Sinhá antigo. Derruba! Eles derrubaram aqueles materiais e colocaram um material bom hoje. Está uma bela das construções lá. É dessa forma que quanto à vida, a esperança. Faça uma reforma na sua vida. Veja bem que material que você está usando. Dá tempo ainda de você derrubar tudo isso. O alicerce é bom, é Jesus Cristo. Mas você está colocando material inferior. Obras inferiores. Mude. Para que naquele dia você tenha algo para apresentar para Deus. Uma bela de uma construção pelas suas obras de qualidade. Ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus, irmãos, continue nos abençoando. Abençoando. E que naquele dia que todos nós compareceremos no tribunal de Cristo, que possamos ter obras com quantidade? Qualidade. Se tiver qualidade e quantidade, tranquilo. Mas tem que ser com qualidade. Fiquemos em pé, vamos orar, irmãos. Jéssica, vem orar aqui, vem agradecer a Deus, vem encerrar esse culto. E, irmãos, olha só, 20 para as 9, eu falei que até, né, mas passei 5 minutos só, dá tempo, até 9 horas a gente tomar um chazinho, um café lá, depois ir embora, tá bom? 20 para as 9 ainda. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia, Pai, te agradeço por cada irmão presente aqui, ó Deus, te agradeço, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada através do pastor, ó Deus, te agradeço por o Senhor ter usado a vida dele, ó Pai, para ter falado aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor esteja reinando, ó Pai, em nossas vidas. Use também as nossas vidas, ó Pai, para evangelizar o próximo, e é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo teu nome, reine daqui em toda a face da terra. Amém. Desçamos, irmãos. Vamos lá.
possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer